Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre dois textos do Fyodor Dostoiévski. São eles então, O Crocodilo e Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Já existe um vídeo bem antigo aqui no canal, inclusive um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui sobre o Crocodilo, mas eu resolvi refazer aquele vídeo por dois motivos. O primeiro desses motivos é que eu estou lendo aqui o Contos Reunidos e no mês de maio, teoricamente, eu deveria ler aqui então O Crocodilo. E o segundo motivo é que este primeiro texto aqui é um dos textos que consta na lista de leitura dos meus alunos deste ano. Então, visando atender ali a esse novo modo de aproximação ao texto literário, que é um modo como eu proponho aos meus alunos, é que eu resolvi então refazer aquele vídeo, mesmo porque eu mudei enquanto leitor, pelo menos em teoria, ao longo de todos esses anos. Então, enfim, fica aqui este novo vídeo para que se faça um contraponto, ainda que justamente porque eu vou deixar o vídeo antigo no canal, dado o seu, digamos, valor histórico aqui para mim, não é mesmo? Pois bem, O Crocodilo é um texto que foi escrito em 1864 e publicado em fevereiro de 1865 em uma revista que era dirigida e editada pelo Fyodor Dostoiévski e pelo irmão dele, que era o Mikhail Dostoiévski, e o nome dessa revista era A Época. Quando de sua primeira publicação, O Crocodilo foi acompanhado por uma nota que dizia que o texto havia sido entregue ao Dostoiévski ali por um sujeito chamado Semyon, que é o nome do narrador deste primeiro relato aqui, o que acaba gerando uma aproximação que vai ser muito importante para o entendimento desse conto entre o real e o ficcional. Por conta do seu caráter paródico, existe aqui em O Crocodilo duas coisas que vão ser muito atraentes ao leitor. A primeira delas é a ideia de que neste texto existe uma série de jogos de palavras, de brincadeiras com a linguagem que a tradução do professor Boris Schneiderman conseguiu manter e adequar o máximo possível. E claro, a segunda questão é que esse talvez seja o texto do Dostoiévski em que o humor fica mais evidente em toda a sua obra. Então, se você aí nunca conheceu uma faceta um pouco mais descontraída desse autor, eu sugiro que você dê uma atenção maior aqui para este conto que é lá O Crocodilo e mesmo para o Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. O Crocodilo é um texto da segunda fase da carreira do Dostoiévski. Justamente por conta disso, a paródia que ele vai propor aqui vai se dirigir a toda aquela argumentação que era usada pelo grupo de ocidentalistas e defensores do desenvolvimento da Rússia por meio da imposição do sistema capitalista. E como eu já falei em inúmeros vídeos aqui deste canal, o Dostoiévski se opunha ferrenhamente a todo esse movimento e se aliava ao grupo dos eslavófilos que acreditavam que com essa transposição da economia russa para uma aproximação ali da economia europeia, os valores tradicionais do povo russo acabariam se perdendo. Então é contra este primeiro grupo, o grupo dos ocidentalistas, que o Dostoiévski vai se dirigir aqui ao longo dessa sua paródia. Pensando ainda no momento da primeira publicação aqui de O Crocodilo, em 1865, esse texto vai antecipar, ainda que por meio do humor, várias das preocupações que voltariam retrabalhadas em textos como Crime e Castigo, para o qual tem toda uma playlist aqui no canal, uma vez que nós fizemos uma leitura coletiva desse romance. Então o link para a playlist vai estar lá embaixo e aqui em cima também. Mas essas várias preocupações que já estão aqui voltariam também em romances como Os Demônios, para o qual já tem vídeo aqui no canal também. Na verdade, tem dois vídeos para este livro aqui. Os links para eles vão estar aqui em cima e lá embaixo também. Pensando na aproximação entre O Crocodilo e o texto de 66, que é lá O Crime e Castigo, basta que a gente se lembre, por exemplo, que nós temos personagens como o Luzhin, que é a encarnação do capitalismo ali, né, na Rússia daquele período dos anos 60, que se contrapõe de uma maneira muito ferrenha a todo o progressismo, de certo modo, humanista do Raskolnikov. Lembre-se lá que esses dois personagens são futuros cunhados, porque o Luzhin é ali um pretendente para a irmã do Raskolnikov. Muito bem, e daí você percebe que, pensando nessa oposição entre esses dois personagens e pensando no que resulta das posições que eles dois ocupam, você percebe que
tanto a esquerda progressista quanto a direita capitalista caminhavam para a mesma direção, e essa direção não visava o bem do povo russo de uma maneira geral. Lembre-se lá do que o Raskolnikov fez logo no início do romance, e lembre-se também que o Luzhin é um calhorda que não vale nada. Pois bem, então, todo o radicalismo que seria criticado aqui neste texto vinha ganhando espaço dentro ali da intelectualidade russa, sobretudo por conta da influência de alguns editores e colaboradores de um jornal muito importante da época, que era lá o Palavra Russa. Dentre esses colaboradores estava um camarada chamado Chernyshevsky, que foi preso em 1862 e foi sentenciado aos trabalhos forçados na Sibéria, para onde ele seria enviado em, acho que é maio de 1864. Inclusive, o romance mais famoso ali do Chernyshevsky, que se chama Que Fazer, foi escrito durante esse período em que ele passou na cadeia. Esse Que Fazer seria muito importante para obras do próprio Dostoiévski, como é o caso lá, por exemplo, dos Irmãos Karamazov, que é o último grande romance deste autor, para o qual já tem vídeo aqui no canal também. Na verdade tem toda uma playlist, porque nós também fizemos a leitura coletiva deste livro, mas enfim. E esse romance chamado O Que Fazer, do Chernyshevsky, seria também muito importante para a articulação de todo o movimento do radicalismo utópico, e seria muito lido por figuras como Lenin e etc, etc. Então veja que ele tem uma importância central dentro da articulação da Revolução Russa de 1917. Pois bem, quando Chernyshevsky voltou, né, desse período que ele passou ali na Sibéria, ele acabou se envolvendo em uma grande polêmica com Dostoiévski, com a publicação lá do Memórias do Subsolo. Eu já falei sobre isso no meu vídeo que eu fiz sobre este livro do Dostoiévski. O link vai estar aqui em cima, talvez, e lá embaixo, com certeza. E daí, por que eu estou falando isso? Porque o grande problema é que muita gente leu aqui O Crocodilo como se fosse uma brincadeira de extremo mau gosto contra o Chernyshevsky, como se o Dostoiévski estivesse aqui se dirigindo diretamente a toda essa situação bem difícil pela qual passava esse pensador. E esse tipo de coisa, esse tipo de acusação, foi algo que o Dostoiévski negou com todas as suas forças, chegando inclusive a escrever um artigo lá na sua revista, que era A Época, em que ele não só defendia o Chernyshevsky, como também chegava ainda a duvidar da validade dessa condenação pela qual o Chernyshevsky estava passando. Então veja que o Dostoiévski ele realmente se colocou ali na linha de fogo, porque lembre-se lá que o governo da Rússia daquela época censurava mesmo. Inclusive, uma das causas pelas quais censuraram essa revista do Dostoiévski foi a publicação ali desse artigo. Pois bem, com essa polêmica, a possível segunda parte do conto não chegou nunca a ser ali finalizada e mesmo publicada, de modo que nós só temos aqui alguns rascunhos que são explicados em uma nota dessa minha edição aqui. Então, se você aí quiser saber quais seriam os rumos que essa história tomaria depois, eu sugiro fortemente que você leia essa edição da 34. Pois bem, do que vai falar? E isso não é propaganda, viu? A 34 não está me pagando nada para falar isso, mas enfim. Enfim, não era sobre isso que eu estava falando. O que eu ia dizer para vocês é que aqui em O Crocodilo, o Dostoiévski vai nos narrar a história de um burocrata que, imbuído de seus ideais progressistas, está prestes a viajar com a esposa para a Europa para que ambos pudessem conhecer as novidades no novo mundo, digamos. Pois bem, dias antes dessa viagem, este casal e um amigo que vai ser o narrador aqui do conto vão a uma galeria em São Petersburgo, onde está sendo exposto o tal do crocodilo aqui do título. A grande questão é que, em um momento de descuido, este burocrata acaba sendo engolido pelo réptil, só que, contrariando todas as regras da normalidade, o sujeito não morre e passa a viver muito alegre, diga-se de passagem, dentro da barriga do bicho. E enquanto o marido está lá dentro do crocodilo, a esposa aproveita para curtir essa sua vida de viúva, porque uma das primeiras coisas para as quais ela se atenta é que, uma vez que o marido dela está dentro do crocodilo, ela pode muito bem pedir o divórcio. Só que, apesar do caráter fantástico que este relato aqui assume, existe uma precisão que é muito pouco comum dentro dos textos do Dostoiévski, como acontece logo aqui
na página 15, que é o início do conto, que começa da seguinte maneira. No dia 13 de janeiro do ano corrente de 1865, ao meio-dia e meia, Helena Ivanovna, esposa de Ivan Merkevich, ou algo do tipo, meu culto amigo, colega de serviço e parente em grau afastado, quis ver o crocodilo, e daí o texto continua. Então veja que ele delimita muito bem um local, personagens e um tempo muito específico. Ele chega inclusive a dizer as horas em que esse evento aqui que nos vai ser narrado aconteceu. Isso, juntamente com aquela nota que foi publicada junto com o texto na primeira publicação, dizendo que o conto havia sido entregue ao Dostoiévski por um sujeito até então desconhecido, acabam conferindo a este relato uma maior verossimilhança. Então veja que esse aspecto da verossimilhança vai ser muito importante para que a gente possa realmente entender o texto enquanto pertencente ao gênero paródia, porque afinal de contas ele tenta o máximo possível se aproximar de uma realidade que seja imediata. A partir de então, nós começamos a perceber que a única pessoa que está realmente preocupada com esse burocrata que está preso lá dentro do crocodilo é o narrador, que chega inclusive a sugerir que abrissem ali a barriga do animal para poder resgatar o sujeito lá de dentro. Todos os outros personagens veem nessa ideia algo totalmente desumano, porque isso desobedeceria a todos os princípios econômicos vigentes na época. E isso vai ser uma coisa muito importante para que a gente possa entender o caráter paródico que está infundido aqui no texto e mesmo o humor que o Dostoiévski emprega aqui ao longo dessa narrativa, porque várias vezes aqui vai ficar claro para a gente que o crocodilo não pode morrer porque ele é muito lucrativo ao seu dono, que é um alemão que está de passagem ali por São Petersburgo. Outra coisa que a gente percebe desde o início é que esse crocodilo é tratado como se fosse uma pessoa. Então, esse crocodilo é tratado como um estrangeiro, ele chega inclusive a receber ali um apelido carinhoso, que é Carlinhos, enfim. Outra coisa que vai ficar clara pra gente aqui ao longo dessa leitura é que esse crocodilo se tornou ainda mais valioso agora que ele tem um homem dentro da barriga, porque isso atrairia uma multidão querendo saber ali um pouco mais sobre esse homem que foi engolido. E há inclusive aqui ao longo deste conto uma personagem que chega a dizer que o dono do crocodilo é que deveria ser indenizado, porque este personagem que foi engolido havia invadido uma propriedade privada, então ele deveria pagar uma multa ali ao dono do crocodilo. E daí esse mesmo personagem que defende que a parte lesada tinha sido lá o dono do crocodilo, ele tem uma visão muito utilitarista de todas as coisas, chegando inclusive a sugerir que se algo de ruim acontecesse aqui com este animal, isso seria prejudicial para a economia da Rússia como um todo, porque afastaria futuros investidores de capital estrangeiro. Lembre-se lá que o dono do crocodilo aqui era um alemão. Então, sem o investimento deste capital estrangeiro, a expansão econômica da Rússia seria refreada, e essa ideia toda da expansão econômica e do progresso era algo que estava em voga aqui nessa segunda metade do século XIX naquele país. Então veja aqui, enquanto em livros lá como Crime, Castigo e os Demônios, o Dostoiévski trata de toda essa questão de um ponto de vista muito mais moral e filosófico, aqui ele trata do mesmo tema, só que ele infunde ao seu texto uma série de figuras de linguagem que tornam essa narrativa muito mais bem-humorada, muito mais leve, mas veja que a motivação da escrita é a mesma. O próprio sujeito, pensando nessa ideia toda do humor, o próprio sujeito aqui, que foi engolido pelo crocodilo, vê nisso algo muito lucrativo, tanto para o dono do animal, quanto para si mesmo, uma vez que agora ele acredita que vai ganhar muito mais fama e muito mais importância, dado o seu atual estado. Então ele chega inclusive a delirar em vários momentos aqui, dizendo que os chefes de estado procurariam ali por seus conselhos, e ele seria famoso na imprensa, e esse tipo de coisa. Por todas essas características desse texto que eu fui falando para vocês até agora, a frase mais repetida ao longo de todo este conto é: devem-se respeitar
os princípios da economia. Repetem essa frase aqui pelo menos umas 10 vezes ao longo de todo este conto. Então veja que o Dostoiévski está fazendo aqui ao longo desse seu texto é brincar com aquele sentimento utópico e visionário de alguns setores da sociedade russa do período e ainda criar uma oposição entre o humanismo do narrador do texto, que está preocupado com o amigo, e o utilitarismo capitalista daquele outro personagem que defende que nada de ruim pode acontecer aqui com o animal. E tudo isso acaba sendo feito por meio da criação do corpo do crocodilo como espaço alegórico e ambíguo que foi aos poucos tragando esse burocrata aqui. Tanto que na página 42 dessa minha edição é dito o seguinte, isso quem está dizendo aqui é o sujeito que está dentro do crocodilo. O crocodilo, para meu espanto, é completamente vazio. O seu interior consiste como que num enorme saco vazio e de borracha. O crocodilo possui somente mandíbulas providas de dentes aguçados e uma cauda consideravelmente longa. Realmente é tudo. E no meio, entre essas duas extremidades, fica um espaço vazio, cercado por algo que se assemelha à borracha e provavelmente é. Então veja que por meio da construção aqui do corpo deste réptil, o que o Dostoiévski está fazendo é criar toda uma alegoria para poder representar um sistema econômico que é lá o capitalismo da Europa, que estava tentando ali engolir a burocracia russa. Então veja que o que está em jogo aqui é mostrar ao leitor que nada daquilo ali valeria a pena, porque no fundo aquele sistema engoliria as pessoas e não teria nada para oferecer em troca. Essa ambiguidade da representação vai ser muito presente e muito importante no segundo texto reunido aqui neste volume editado pela 34, que é lá o Notas de Inverno sobre Impressões de Verão. Trata-se aqui de um texto que ele foi redigido no inverno entre 1862 e 1863 e ele foi publicado lá em uma outra revista que também era dirigida e editada pelos irmãos Dostoiévski, que se chamava lá então Tempo e que posteriormente também seria fechada, mas dessa vez não por intervenção do governo, mas sim por dificuldades financeiras depois do falecimento do Mikhail Dostoiévski. Pois bem, essas notas de inverno sobre impressões de verão são resultado de uma viagem de 2 meses e meio que Dostoiévski fez pela Europa e mostram ao leitor um olhar carregado de estranhamento, porque lembra lá que o Dostoiévski ele via com muita desconfiança todas essas inovações sociais, filosóficas e morais porque estavam passando alguns países europeus naquele período. E justamente por conta disso, esse segundo texto adquire um senso crítico muito maior, ou pelo menos um certo viés crítico que se dá de maneira muito mais direta do que acontece no primeiro texto, em que o autor ainda se utiliza da alegoria como subterfúgio literário ali, enfim. Só que apesar de sua casmurrice, esse senso crítico ainda permite que o Dostoiévski confira certo humor em vários momentos ali do seu texto. Outra coisa muito interessante sobre essas notas aqui é que o autor vai se mostrar um narrador muito habilidoso que acaba colocando essas notas ali em um ponto entre pequenos contos e o simples relato de viagem, porque você lê isso daqui e você poderia muito bem tomar esses textos, esses capítulos finais aqui do livro, como sendo apenas o relato de uma viagem que o Dostoiévski fez, só que existem vários fatores aqui que conferem uma certa literariedade a todos esses textos, a todos esses capítulos aqui, e isso me parece muito interessante porque essa ambiguidade que já estava anunciada aqui no título acaba estabelecendo uma contraposição entre o aqui e o lá. E essa contraposição é aqui na Rússia e lá na Europa. E essa contraposição se mantém por meio de um afastamento temporal. Estou fazendo notas de inverno sobre impressões que eu tive no verão. Então veja que por conta desse título e por conta desses subterfúgios literários, digamos, acentua-se aqui nesse texto a diferença entre o tempo narrado e o tempo vivido, e essa diferença acaba sendo muito importante para que o autor
reflita sobre tudo aquilo que ele viu, sobre todas aquelas experiências que ele pelas quais ele passou ao longo dessa sua viagem. E daí é claro que nós temos que ler essas notas aqui com uma certa generosidade histórica, porque a Europa que nos é relatada aqui não existe mais, com exceção talvez de alguns comentários que são feitos nos seguintes capítulos: Baal, Ensaio sobre o Burguês e continuação do anterior. Por quê? Alguns dos comentários que são tecidos ao longo desses capítulos, que são lá os 5, 6 e o 7, eles permanecem muito atuais porque eles não se fixam apenas a eventos específicos, mas eles tentam entender de uma maneira muito mais profunda toda a consolidação de um sistema social. São esses aqui os momentos em que o autor desenvolve toda uma argumentação que nos expõe a ideia de que na Europa existe um novo Baal, existe um novo Deus que se erige ali, que foi erigido por aquelas pessoas, que é a lógica do utilitarismo capitalista que acaba afastando as pessoas de toda umas das outras e também de toda a retidão moral, de todos os sentimentos humanos como a compaixão, a caridade, o senso de união e etc. E eu também gostei bastante desses capítulos finais desse segundo texto, porque aqui o Dostoiévski já nos apresenta um fechamento de todas aquelas discussões que ele foi tecendo ao longo das notas anteriores, porque ele vai aproximando de uma maneira muito didática, ainda que sob uma perspectiva bem enviesada, e ele não esconde isso do leitor, ele é bem honesto nesse sentido. Então ele vai aproximando essas diferentes realidades que ele foi apenas representando nas notas anteriores. Então ele faz uma apresentação geral, um panorama geral de tudo aquilo que ele viu, e nesses capítulos finais ele vai aproximando todas essas realidades da Inglaterra, da Itália, da França e da Alemanha, de modo a mostrar ao leitor uma organização social que já estava se aprofundando, que já estava ganhando raízes na Europa daquele momento. Então, apesar de fazer parte dessa produção um pouco mais marginal dentro da obra do Dostoiévski, eu acredito que os dois textos que foram reunidos aqui neste volume, eles acabem nos ajudando a entender muito melhor todo o posicionamento que esse autor assume na segunda fase dessa sua carreira literária, além, evidentemente, de nos apresentar aqui uma faceta que é bem interessante e, no mínimo, curiosa desse autor. Então, se você aí só conhece aquele Dostoiévski mais profundo, aquele Dostoiévski que geralmente as pessoas não veem muito humor, ainda que exista muito humor em textos como Crime e Castigo, mas enfim, se você está acostumado apenas com aquele Dostoiévski, eu sugiro fortemente que você conheça também essa outra faceta aqui do autor, porque isso acaba nos surpreendendo bastante, certo? Enfim, é isso, não vou dizer mais nada. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Vou deixar lá embaixo o link para onde você pode comprar este texto aqui, este livro aqui, e me ajudar com isso, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!